Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 31 ao 33. Está escrito assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amados, essas escrituras aqui, elas nos revelam claramente como que é a atuação de Satanás. E é importante nós entendermos isso. Veja que Jesus estava ali ensinando os seus discípulos que era necessário que ele sofresse, que ele morresse e que ele ressuscitasse. Ali no versículo 32 diz que ele falou claramente a esse respeito. Ou seja, ele estava ensinando o porquê que ele precisaria sofrer, que ele precisaria morrer, que ele iria ressuscitar. Era uma mensagem que era para ser uma mensagem gloriosa para os discípulos, apesar de ter que ouvir que Jesus iria sofrer, mas se eles estivessem acompanhando todos os ensinos de Jesus, desde que eles começaram a acompanhar Jesus, eles entenderiam, ele é o Cordeiro de Deus, ele precisa ser morto. Mas quando ele falou aquilo, Pedro, não, isso não vai acontecer com o Senhor. Quando nós lemos no mesmo texto de Mateus, capítulo 16, fala isso. Não, isso não vai acontecer com o Senhor. Por quê? Porque Pedro estava com a imagem de um rei que não poderia sofrer. Ele não tinha entendido a necessidade da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então ele, no ímpeto, ali no impulso, ele fala: não, não vai acontecer, começa a repreender Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ou seja, Jesus compreendeu claramente que Pedro estava sendo o que? Influenciado pelos pensamentos de Satanás. E por isso que ele falou aquilo. Se nós lermos um pouco antes, os versículos anteriores, nós vemos que Pedro teve uma revelação extraordinária de Deus sobre quem é Cristo Jesus. Pedro responde: Tu és o Cristo. Quando lemos no Evangelho de Mateus essa mesma passagem, nós vemos que Jesus faz uma declaração para Pedro: Pedro, por causa do que Deus revelou a você, essa é a pedra fundamental sobre a qual eu vou erguer a minha igreja, que eu sou o Cristo, não foi sangue, não foi carne que revelou isso a você, mas foi o próprio Deus, o Pai que está nos céus, revelou isso a você sobre quem eu sou. Pedro tinha acabado de receber uma revelação extraordinária de Deus a respeito de quem era Jesus. E aí Jesus explica a necessidade dele de sofrer, morrer, mas ele iria ressuscitar. E aí Pedro pensa naturalmente, pensa com a carne. Não pensa com os pensamentos de Deus, mas pensa com os pensamentos da carne, da natureza caída, e dá aquela e fala ali para Jesus: Não, isso não vai acontecer contigo, Senhor. Aí Jesus vem e diz o que? Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Amados, aqui nós aprendemos uma estratégia de batalha para as nossas vidas. A nossa maior guerra é exatamente com a forma de pensar, com as estruturas mentais, com aquilo que nós alimentamos na nossa mente. E Satanás, ele não cria coisas novas, até porque ele não é criador. A única coisa que ele é o pai da mentira. A Bíblia nos garante, Jesus fala, vocês, quando vai falar para alguns judeus que haviam crido nele, mas que se achavam muito poderosos e filhos de Abraão, aí Jesus diz: na verdade, vocês são filhos do pai de vocês, que é o diabo.
o pai da mentira, que vem mentindo desde o princípio. Essa é a única criação que o diabo fez. O que ele criou? A mentira. Ele é o pai da mentira. Mas ele utiliza-se do quê? Dos pensamentos da natureza caída, ou seja, os pensamentos dos homens, para o quê? Para inflamar as pessoas, para que elas não vivam de acordo com a vontade de Deus, mas vivam de acordo com a carne. Então, Satanás vem e fica ali lançando setas, lançando pensamentos que simplesmente inflamam as obras da carne. Pedro aqui nesse momento ele estava o quê? Egoísta, ele não queria que Jesus sofresse. Ele estava sendo egoísta, querendo que Jesus fosse o que ele queria que Jesus fosse, e não o que Jesus realmente era e o propósito para o qual Jesus havia vindo. Então ele estava com um olhar muito terreno, muito egoísta, e Satanás veio e o influenciou, inflamou ainda mais aqueles pensamentos ali dele para que ele liberasse aquelas palavras de repreensão contra Jesus. E aí Jesus percebeu, não é simplesmente Pedro que está aqui falando, ele está inflamado por Satanás. Para trás de mim, Satanás, você pensa nas coisas dos homens, você não pensa nas coisas de Deus. E amados, a nossa vida hoje é desse jeito. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza, a natureza da regeneração. Temos o Espírito Santo habitando em nós e nós precisamos valorizar os pensamentos de Deus. Por que que muitos filhos de Deus vivem em derrota? Porque eles cedem aos pensamentos de Satanás. Mas quais são os pensamentos de Satanás? Satanás simplesmente quer inflamar os pensamentos dos homens, as obras carnais. É isso que Satanás faz. Ele não vem com coisas muito novas. Não, ele vem tentando fazer com que aqueles pensamentos da carne se aflorem e os filhos de Deus vivam por meio desses pensamentos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo já é dele. Quando nós lemos Efésios, nós vemos os filhos da desobediência vivem de acordo com os pensamentos de Satanás. O mundo vive assim. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos nos render ao estilo de vida dos pensamentos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ensinava a respeito da vida prática cristã, ele falava claramente, vocês precisam deixar a palavra de Deus renovar o pensamento de vocês, a mente de vocês, para que vocês possam viver e desfrutar da vontade do Senhor. Por quê? Porque se nós continuamos alimentando os pensamentos carnais, os pensamentos dos homens, nós alimentamos a vida que Satanás quer que nós alimentemos. Quando nós lemos lá em Gálatas, amados, sobre as obras da carne, lá no capítulo 5, no versículo 19 em diante, nós vemos quais são as obras da carne. A palavra fala, as obras da carne são manifestas e são essas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. Essas são as coisas que permeiam a mente das pessoas naturais, daquelas que não nasceram de novo. E aí Satanás vem e tenta inflamar essas estruturas mentais, estruturas de vida, de imoralidade, de impureza, de libertinagem, de ódio, de ira, de egoísmo, de inveja. Ele inflama ainda mais para que as pessoas vivam esse estilo de vida, alimentem pensamentos assim. Por quê? Porque primeiro nós pensamos para depois nós agirmos. As nossas atitudes são reflexo daquilo que nós pensamos, do que alimentamos na nossa mente e no nosso coração. É assim que Satanás age, amados. E nós precisamos entender isso. Essa batalha da mente, essa batalha dos pensamentos. Esse é o terreno que Satanás tenta ganhar na vida dos filhos de Deus. O diabo veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio para quê? Para nos dar vida e vida em abundância.
e nós desfrutamos dessa vida em abundância ao nos sujeitarmos ao modelo de vida, ao modelo de pensamento de Deus. Por isso que a palavra nos incentiva o tempo todo a pensarmos nas coisas do alto, a pensarmos nas coisas de Deus, a deixarmos a nossa mente fluir com os pensamentos da verdade e não com os pensamentos da carne. Amados, quando nós sofremos algo, por exemplo, alguém faz algo contra nós. Se nós alimentarmos os pensamentos de ira, se nós começarmos ali a alimentarmos os pensamentos de ódio, de ira, que são as obras da carne, Satanás vem e inflama ainda mais isso. Isso mesmo, o que fizeram com você é grave. Você tem o direito de... Você tem o direito de se vingar, porque olha o que fizeram com você. E se nós deixarmos os nossos pensamentos fluírem nesse tipo de pensamento, são os pensamentos inflamados de Satanás. É como se ele tivesse, eu falo que é como se Satanás tivesse agarrado um demônio aqui no nosso ouvido e ficasse ali falando, isso mesmo, alimenta o ódio, alimenta a ira, porque o que fizeram com você foi muito grave, não libera perdão não faz isso não. E aí se a gente se deixa alimentar, amados, por esse tipo de pensamento, quando a gente vê, a gente tá agindo como na carne. E, amados, nós precisamos começar a agir na nossa vida. É na nossa vida a ter discernimento quando os nossos pensamentos são pensamentos de inveja, pensamentos de ira, de ódio, de imoralidade, de libertinagem, todas essas obras da carne que nós falamos aqui, lemos ali, e podemos ver ali em Gálatas 5, do versículo 19 em diante, se nós temos discernimento, esse pensamento aqui é da carne. Satanás está tentando me inflamar com isso, me influenciar, fazer com que esse pensamento vire uma atitude, vire um modelo de vida na minha vida. Para trás de mim, Satanás. Você cogita as coisas dos homens, você não pensa nas coisas de Deus, mas eu vou alimentar pensamentos de Deus, eu vou alimentar pensamentos de perdão, pensamentos de paz, pensamentos de vida. Eu não vou alimentar ódio nem ira contra os meus irmãos, eu não vou alimentar nem ódio nem ira contra as pessoas ao meu redor, ainda que elas tenham me feito algum mal, porque assim como eu fui perdoado, assim como eu fui perdoada por Deus, eu libero esse perdão. Amados, nós precisamos aprender a guerrear na nossa vida. Satanás veio para roubar, destruir, matar, e ele tenta a todo momento como? Inflamando os desejos da carne, inflamando os pensamentos da carne, inflamando as obras da carne na nossa mente, no nosso coração. E nós precisamos nos posicionar assim como Jesus. Aqui Jesus estava tendo um posicionamento porque Satanás estava usando a vida de Pedro. Mas nós precisamos aprender que muitas vezes Satanás usa a nossa própria vida para pensarmos contra nós mesmos, contra os nossos familiares. Quantos casamentos são destruídos porque vem uma seta, algo que aconteceu, que magoou você, que machucou você, e aí Satanás vem e lança a seta. Você viu? Ele não te ama mais. Você viu como ele falou com você? Você não merece isso. E aí, cônjuges começam a alimentar esses pensamentos e vão alimentando e não vão discernindo que é Satanás inflamando as obras da carne, não entendem isso, não vão discernindo isso e vão alimentando. De repente acontece outra coisa, de repente vem uma fala, de repente vem uma palavra, de repente vem uma ação. Viu só? Não me ama mesmo, olha, tá me tratando assim, olha, tá pensando mal de mim. E começa, e aí vai, e vão se inflamando com as setas malignas de Satanás, e de repente o casamento vai sendo destruído. A cumplicidade, o amor, o carinho, o respeito entre os cônjuges vai sendo destruído. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo discernimento, não se posicionam. Quantos relacionamentos familiares entre pai e filho, entre irmãos, quantos relacionamentos entre irmãos da igreja estão sendo destruídos? Por quê? Porque as pessoas não têm discernimento para ver,
Isso é um pensamento da carne. E o diabo tá aqui me atormentando para que eu alimente esse pensamento. Eu não vou alimentar. Sai daqui, Satanás, para trás de mim. Eu vou alimentar os pensamentos de Deus. Amados, a gente precisa ser mais firme nos nossos posicionamentos. É mais firme. Eu sei, às vezes eu sou um pouco efusiva quando eu falo sobre esse assunto, e eu sou assim mesmo, para quem convive comigo sabe, quando eu percebo que é uma coisa maligna tentando atrapalhar os meus relacionamentos, atrapalhar a minha vida, tentando inflamar obras da carne, eu me posiciono e eu falo, mas sai daqui, Satanás, você não vai governar minha vida, não. Não vai alimentar os pensamentos da carne, não. Eu me sujeito a Deus. Eu me sujeito ao meu Senhor e eu começo a louvar a Deus e começo a cantar louvores que engrandecem o nome de Deus e começo a orar e a falar as coisas boas que o Senhor tem feito para mim. E quando é especificamente no relacionamento com alguém, amados, eu começo a ver todas as coisas boas que há na vida daquela pessoa e começo a declarar a bênção que aquela pessoa é para minha vida. Não deixo Satanás vir inflamar os meus pensamentos, não. Não deixo. E, amados, nós precisamos agir assim. Precisamos nos posicionar assim. Nós temos vivido tempos difíceis, o apóstolo Paulo já nos ensinou isso, quando ele escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, que os últimos tempos seriam tempos terríveis para se viver, porque os homens teriam uma aparência de piedade, ou seja, se diriam cristãos, se diriam crentes, mas seriam egoístas, imorais, avarentos, presunçosos, orgulhosos. Por quê? Porque se deixam inflamar pelas obras da carne. É isso que o diabo faz, ele inflama cada vez mais as obras da carne, os desejos da carne, o estilo da carne de se viver. E aí as pessoas se tornam egoístas, as pessoas se tornam avarentas, as pessoas se tornam iracundas, as pessoas vivem um estilo de vida terrível. Por quê? Porque não conseguem discernir que esse é o modelo de vida que Satanás quer que elas vivam. Já nasceram de novo. São crentes. Como é que pode isso, amados? Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, amados. Nós precisamos nos posicionar. E aqui nessa passagem, Jesus nos ensina como que Satanás age, tentando inflamar os pensamentos dos homens. Olha o que Jesus diz: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus. Ou seja, você não avalia, você não vive pelos pensamentos de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens. Ou seja, você pensa nas coisas naturais, terrenas, nas obras da carne. E é assim que muitas pessoas, muitos cristãos, estão sendo destruídos, derrotados, porque têm se deixado inflamar pela influência maligna, porque alimentando pensamentos da carne, estruturas de vida da carne, estruturas egoístas, orgulhosas, gananciosas, imorais, impuras, de ira, de ódio, de dissensão. Amados, eu e você, nós precisamos deixar Deus vir e limpar tudo isso. Por isso que a palavra diz: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Por isso que a palavra diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, apresentem-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Não se amoldem ao padrão de pensamentos desse mundo aqui, mas deixem a palavra de Deus transformar a mente de vocês, e então vocês serão capazes de viver, de desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós lemos no texto em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 em diante, nós vamos ver como é a estrutura de Deus, que é o fruto do Espírito, é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Ou seja, contra essas coisas não há restrição, podemos alimentar esses pensamentos de amor, de alegria, de paz, de paciência, de fidelidade, de domínio próprio, de mansidão. Esses são os pensamentos de Deus. Amados, que eu e vocês nos posicionemos, que nós possamos nos posicionar em confiança na palavra de Deus, em suficiência de Cristo Jesus, deixando a palavra de Deus vir e mudar a nossa forma de pensar. Satanás vem e utiliza os pensamentos dos homens, ou seja, as obras da carne. Quando alimentamos um coração irado, quando alimentamos um coração amargurado, de ódio, quando alimentamos um coração ganancioso, invejoso, orgulhoso, egoísta, quando alimentamos esse tipo de coração, estamos dando alimento para as trevas. As trevas ficam, isso mesmo, viva assim, é desse jeito. E como que ele utiliza? Utiliza-se do quê? De mentiras. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Então utiliza-se de todo tipo de mentira para tentar fazer com que nós vivamos pela carne. Chegou o tempo de nós nos posicionarmos, amados. Chega de muitas vezes sermos fantoche na mão das trevas. Ah, como assim, Catiane? Sim, tem muitos filhos de Deus sendo fantoche na mão das trevas. Por quê? Porque não assumem a responsabilidade de dizer, para trás de mim, Satanás. Você pensa nas coisas dos homens, eu não vou deixar você destruir o meu casamento, eu não vou deixar você destruir a minha casa, a minha família, os meus relacionamentos, eu não vou permitir que você atue dentro da minha vida. Não deixo. Os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. O Espírito Santo é que me ajuda, é que me fortalece, é que me capacita. Não é na força do nosso braço, amados. É na força que vem do Senhor. Mas nós precisamos nos sujeitar a esse poder de Deus. Nós precisamos nos sujeitar, nos render, ir contra todos os pensamentos naturais, carnais, terrenos. Como o apóstolo Paulo nos ensina lá na primeira carta aos Coríntios, nós já recebemos a mente de Cristo, mas nós precisamos o quê? Deixar essa mente fluir, deixar esses pensamentos fluírem. Não podemos alimentar o pensamento das trevas. Não podemos alimentar o estilo de vida das trevas. E aqui Jesus deixa claro que qual que é o estilo de vida das trevas? É alimentar os pensamentos dos homens, é inflamar as obras da carne para fazer com que os homens vivam o tempo inteiro em imoralidade, em impureza, em libertinagem, em ira, em discórdia, em egoísmo, em ódio, em inveja. É assim que ele faz. E aí muitas vezes ele tem conseguido destruir muitas vidas, muitas famílias. Mas eu e você, em nome de Jesus, nós nos posicionamos na verdade, vestindo a armadura de Deus, colocando o cinto da verdade. Nós vamos viver com os nossos pensamentos mergulhados nos pensamentos de Deus. Em nome de Jesus. Eu já oro para que o Senhor nos dê discernimento, para que a gente possa compreender quando é Satanás mandando as suas setas inflamadas, tentando inflamar as obras da carne em nós, para que a gente viva segundo a carne, não segundo o Espírito. Nós já estamos debaixo da nova aliança, debaixo da graça do Senhor e podemos viver e devemos viver por meio do Espírito. E o Senhor nos ajuda nisso. Mas nós precisamos o quê? Nos posicionar, nos colocar à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui. E quando nós percebermos, discernirmos que é algo que Satanás, esses pensamentos não provêm de Deus, não. Esses pensamentos provêm de Satanás, mentindo para mim, tentando inflamar as obras da carne, para quê? Para que eu viva com ódio, para que eu alimente a ira, para que eu alimente o egoísmo. Não, eu não vou viver assim. Eu me rendo ao Senhor, eu deixo o Senhor atuar em mim, eu deixo o Senhor transformar os meus pensamentos, eu vou viver por meio dos pensamentos que vêm de Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, eu oro mesmo para que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos de forma correta nessa batalha. O Senhor já fez uma obra e uma obra completa.
e para desfrutarmos de toda essa obra completa que o Senhor conquistou, essa vida abundante que o Senhor conquistou para nós, nós precisamos simplesmente nos render 100% a Ti, não dando vazão para os pensamentos de Satanás, não dando vazão para as setas inflamadas que ele envia contra nós para tentar inflamar os pensamentos da carne, as formas de se viver da carne, para que a gente se desvie da vida do Espírito. Nós queremos nos posicionar, nos ajuda, Pai, nos fortalece, nós queremos estar posicionados numa vida de fé, de confiança, de ousadia. Quando nós percebermos que Satanás está ali enviando setas inflamadas, que nós possamos levantar o nosso escudo da fé e declarar: para trás de mim, Satanás, você cogita as coisas dos homens e não as de Deus, mas eu vou alimentar os pensamentos de Deus, eu vou prosseguir vivendo a vida que Deus conquistou para mim. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus, em ousadia, porque o Senhor nos deu um espírito que não é um espírito covarde, que não é um espírito medroso, mas é um espírito poderoso, cheio de ousadia, de poder, de amor e de equilíbrio, que eu e os meus irmãos possamos viver assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.